Boa tarde, sou Lino Meireles aqui do Metrópolis e estou com um grande prazer hoje em entrevistar Simone Zuccolotto, jornalista, diretora, apresentadora, sartorialista do Canal Brasil, que semana passada lançou a nova minissérie de entrevistas que ela dirigiu. Está só começando, 25 anos. Uma comemoração aos 25 anos do Canal Brasil, um dos maiores distribuidores de cinema brasileiro no país, presente na televisão de todo o país. Boa tarde, Simone. Boa tarde, um prazer estar falando aqui com você no Metrópolis. Deixa eu te perguntar, como eu falei, né, na introdução, você trabalha no Canal Brasil há muito tempo como apresentadora. Aonde que você prefere conversar com as pessoas? No estúdio, no ar-condicionado, como foi dessa série, ou nos festivais e eventos ao vivo? Na verdade, eu gosto de estar em todos os lugares, cercadas dessas pessoas que fazem cultura, que fazem cinema, enfim, que é o assunto que eu lido no meu dia a dia, que eu gosto como consumidora e como jornalista também, enfim, de todos os segmentos das artes. Por um acaso, eu sou mais especializada em cinema, mas mesmo nas minhas horas de lazer, ou eu estou sempre indo ao cinema, assistindo a filmes, lendo, enfim, indo a concertos, a shows. Então, independente do lugar, o que eu gosto é de estar com essas pessoas que fazem arte e cultura no Brasil. Agora, muita gente conhece você por estar presente na tela, né? E talvez surpreenda alguns que o Tá Só Começando não é nem o seu primeiro trabalho na direção. Você quer falar um pouco sobre você como diretora? Eu acho interessante, porque eu acho que, na verdade, tudo se confunde de alguma maneira, né? Porque eu começo no jornalismo como produtora. Eu comecei trabalhando no Telecine como produtora e logo passei para reportagem. E daí para apresentação e daí para direção. Na verdade, não foi nem uma procura, foi... Às vezes fica um pouco clichê, meio chavão a gente falar isso, mas as coisas foram acontecendo. E o Canal Brasil, lá atrás, né, eu estou no Canal Brasil há 20 anos, quase vai fazer no ano que vem 20 anos, e aí eles me convidaram, o Canal Brasil tinha comprado uma série de material de um programa que o Glauber Rocha tinha, e aí eles me deram aquele material e falaram, pô, bola alguma coisa. Aí eu bolei uma série a partir desse material do Glauber Rocha. Isso já tem, sei lá, uns 18 anos. E aí, ano a ano, eles foram me propondo temas para eu dirigir. E quando eu disse que é tudo um pouco misturado, porque é isso, eu nunca dirigi alguma coisa que eu também não fosse responsável pela pesquisa, pela pauta, pelas entrevistas. Então, é um trabalho que eu nem consigo muito... eu nunca fui diretora contratada, né, que eu não tivesse envolvida também em várias outras funções de um projeto. Então, mas eu adoro exatamente por isso, por estar em todas as etapas. Eu também, quando comecei a trabalhar lá no Telecine, depois eu fui trabalhar na TV Cultura, na TVE, eu comecei como estagiária e depois fui para a produção, para reportagem, mas mesmo nas minhas horas vagas, ainda quando eu estava na universidade, eu gostava de terminar o estágio, virava à noite, no turno da edição, por exemplo. Então, na edição de imagens, e aprendi a editar também. Então, eu acho que é isso, eu não consigo muito separar, eu acho que é um trabalho que é orgânico, que vai em conjunto. E nesses trabalhos de direção, você consegue enxergar uma linha do tempo, assim, sua, dos assuntos? Eu sei que teve um programa também sobre censura, né, que era... Qual que era o nome dele? Mordaça. Na verdade, todas as séries que eu dirigi são séries documentais relacionadas ao cinema ou a comportamento. Aí, enfim, eu não sei se eu vou me lembrar de todas agora, mas teve uma que foi uma que repercutiu muito bem, que era sobre o cinema de terror no Brasil. Isso já tem, sei lá, talvez uns 6 anos que eu fiz essa série, e na época o cinema de gênero ainda não estava tão popular. O cinema de gênero brasileiro não era tão falado, né? Tinham poucas pessoas, era um segmento, era uma galera que fazia muito marginalizada do cinema mais mainstream. E aí depois
foram surgindo nomes que foram levando esse gênero mais para... essa série chama Nas Sombras do Medo. Eu dirigi uma sobre sexo no cinema brasileiro nos anos 70 e 80, que foram os anos da pornochanchada e quando o cinema migrou da pornochanchada para o sexo, do sexo explícito, ali na entrada do VHS no Brasil. E essa foi uma série também que foi muito incrível, foi uma pesquisa incrível, era um universo que eu conhecia pouco, quer dizer, eu conhecia bastante da pornochanchada, mas esse arco evolutivo eu não conhecia. Essa série chama Foi Bom Pra Você, Benzinho. Teve uma sobre censura, que chamava Mordaça, né? O cinema feito durante a ditadura militar, e não só, mas principalmente, né, onde esse foi o período onde a censura era mais evidente, mas de alguma maneira a gente até hoje tem outros tipos de censura, né? Então a gente falou sobre isso, dirigi uma sobre política de cinema, chamada Abre as Asas Sobre Nós, porque o cinema brasileiro vive nesse debate, nesse embate, nesse conflito, né, com essa questão da necessidade das políticas públicas, principalmente, para ele acontecer. Dirigi uma sobre mulheres, essa é muito interessante, a mulher no cinema, a participação da mulher no cinema brasileiro desde o início também. Então, assim, são sempre temas ligados ao cinema, mas, claro que indiretamente ligados à sociedade, porque também outro clichê, mas cinema é reflexo da sociedade, né? De tudo que acontece aqui com a gente. Com certeza. E, na verdade, o Canal Brasil, há 25 anos, tem um papel importantíssimo em manter vivo o cinema brasileiro, a distribuição do cinema brasileiro para quem gosta e também para quem quer aprender. Então, agora você vem com uma série, diria que é comemorativa? É comemorativa, né? Ela surgiu dessa maneira, foi um convite que o diretor do canal, André Sadi, me fez, o canal esse ano, em 2023, fazendo 25 anos, né, da gente ir buscar um material riquíssimo, que a gente tem um acervo muito rico do que aconteceu no cinema brasileiro nesses 25 anos, e aí ele me propôs que eu fosse mexer, enfim, nesse acervo todo que o canal tem e fazer uma série de programas, 4 programas. E aí, bom, o canal está fazendo 25 anos, eu 20 anos de canal, e aí eu fui em toda a cobertura jornalística que eu fiz ao longo desse tempo. Então, a gente tem... E aí escolhi 4 atores que começaram também, que de alguma maneira estão ali perto dos 25 anos de história de cinema própria, né, como artistas que começaram no cinema também aproximadamente na mesma época, e aí é isso, eu encontrei, na verdade, são 4 programas de 25 a 30 minutos, e que está só uma parte de todo esse acervo que a gente tem. Aí eu chamei a Leandra Leal, o Selton Mello, o Lázaro Ramos e o Matheus Nastergalli para falar da história deles, que se mistura também com a história do Canal Brasil e que, de alguma maneira, se mistura também com a minha história. Então, por exemplo, o Selton Mello, a gente tem a pré-estreia do filme O Alto da Compadecida, lá em 1998, né? 98... O Alto filme 98 ou 2000? Agora eu estou confusa. O Alto eu acho que é 2000, não sei... É 2000. Não sei se ele passou um ano em festival, né? Como é muito comum. Não, é 2000, com certeza. O canal nasce em 98, mas o Alto é 2000. A gente tem, sei lá, making off de Lavoura Arcaica. Então, assim, aí tem o programa que o Selton Mello fez no Canal Brasil, incrível, que ele fez por várias temporadas, que é o Tarja Preta. Tem, sei lá, eu na pré-estreia do Cheiro do Ralo. Enfim, é um acervo. E olha que esses 4 primeiros episódios, eu me concentrei mais no nosso acervo de jornalismo, mas a gente tem um acervo gigante de programas também,
quando eu entrei no canal em 2003 para 2004, foi quando o Paulo Mendonça entrou também, ele dirigiu o canal por 15 anos, e foi quando ele trouxe os programas, e ele trouxe, o Canal Brasil era um canal que ele, era um canal, como é que frio no sentido de que ele exibia filmes, ele não tinha muito material humano, ele tinha um pouco de jornalismo, mas o Paulo Mendonça trouxe os programas também, né? E programas sempre com muita liberdade, com muita irreverência, então a gente tem um acervo gigante também. E essa história também do começo do Canal Brasil é a história também de um momento do cinema brasileiro que ele voltou a florescer, né? Depois ali dos anos 90, quando o Collor acabou com a Embrafilme, ficou aquele período assim, a gente teve ano que teve 1, 2 produções de cinema no Brasil, e aí veio a retomada do cinema brasileiro com Carlota Joaquina, e então 98 também quando surge ali a Ancine, então é um momento desse efervescente do cinema brasileiro, não à toa é quando nasce o Canal Brasil, não à toa é quando nasce a Globo Filmes, o Festival do Rio, enfim, muitas instituições importantes do cinema brasileiro nascem ali naquele momento. O cinema brasileiro resiste, né? Ele é inderrotável. Você estava falando um pouco de acervo, e aí eu queria fazer 2 perguntas. Para uma documentarista, né, trabalhar no Canal Brasil, como é que você começa a organizar esse acervo na sua cabeça do que procurar, de qual tipo de programa você vai fazer? Então, no caso da série, é uma coisa que já está muito dentro de mim, né? Eu lembro, algumas coisas foram surpresa, eu não lembrava de algumas entrevistas, algumas coisas assim. Mas, de um modo geral, eu tenho isso tudo na minha cabeça. É a minha vida cotidiana, né? Eu vou para a rua e vou lá fazer as prés, vou visitar os sets de filmagem, vou aos festivais e tal. Então, nessa parte de jornalismo, eu tenho muito. Mas a gente tem também, no que se refere também a... Então, assim, eu conheço o acervo do Canal Brasil, não só o que eu faço, mas muita coisa. E a gente tem também uma pesquisadora, que é a nossa produtora também, que é a Maristela Pereira, que está no Canal Brasil desde o início do Canal Brasil, e ela também é uma conhecedora do acervo do Canal Brasil, e não só, de muitos acervos também. Então, ela é uma importante parceira também nesse projeto. E eu, assim, eu amo acervo, eu amo, porque eu amo memória. Então, assim, eu tenho, inclusive, vontade de fazer... porque eu ainda não descobri sobre o que eu quero falar, sobre qual o assunto que vai me fazer ficar tanto tempo envolvido num projeto, né? Porque você sabe que os projetos de cinema são muito largos nos prazos, mas eu tenho vontade de fazer um filme só com acervo, absolutamente só com acervo, sem nada captado assim, contemporâneo, atual. Então, eu sou louca por filmes como agora, recentemente, o da Beth Carvalho, que é um filme montado só com material de acervo, e outros também, agora do Grande Otelo, que passou no Festival do Rio também, e tantos outros filmes de acervo que a gente tem. Então, eu gosto desse tipo de material, e eu acho que é fundamental para também... para a identidade, para o fortalecimento também de um país, é importante para a memória, né? E não só para construir futuro, mas também para pensar no presente e no passado, enfim, eu acho muito importante. Falando assim um pouco da estética do programa, falando sobre memória, né? Parte dessa estética consiste em exibir alguns desses trechos para os próprios convidados. E você optou por superimpor, né? Para o espectador ver o que o convidado está assistindo e também ver a reação do convidado ao assistir, especialmente o Selton Mello, né, que tem ótimas reações lá, de se ver novinho, a Leandra Leal, né, também, quando ela se vê muito novinha. Como é que foi essa decisão de fazer superimposição, de fazer a dupla exposição? Então, inicialmente,
pensou, eu pensei em fazer. A gente fez o quê? Eu peguei vídeos. O que é cada episódio do programa, para quem ainda não assistiu? Tem uma entrevista que eu fiz no estúdio com um entrevistado, e ela vai permeando todo o programa. Esse entrevistado, inicialmente, a minha ideia era fazer essa entrevista, chamar amigos e parceiros desse protagonista de cada episódio, e eles reagissem a essas cenas de filmes, a essas cenas de prés, de sets de filmagem, festivais, o que for, tapetes vermelhos. E aí mostrar esses vídeos que eu montei com várias, né, uma linha do tempo, não necessariamente cronológica, mas com vários momentos desse protagonista de cada episódio. E aí, quando eu cheguei lá no estúdio para fazer a entrevista com o protagonista, né, eu falei, cara, eu comentei, a primeira que foi fazer foi a Leandra. Aí eu falei, Leandra, a gente convidou algumas pessoas, amigos e tal, para reagirem, alguns que você trabalhou, outros não. E aí ela falou, eu quero ver. Aí eu mostrei para ela, e, na verdade, o acaso acabou sendo super enriquecedor e, de alguma maneira, mudou um pouco o caminho do que eu tinha pensado inicialmente, porque as pessoas se vendo também, né? É muito interessante, assim, desde novinhos, começando no cinema, mas uma coisa também que é muito interessante, que eu acho, é que como esses artistas, né, que são artistas, eles são grandes artistas, não só nas suas atuações na tela, mas eles são artistas importantes, cidadãos importantes. Então, assim, é bonito ver como o discurso é coerente, né? Por mais que os anos passem, ele vai, claro, há um amadurecimento nesse discurso, mas é bonito como aquela história ali na Gênese. É caráter, é perfil, é artista, é antena. Então, assim, mas foi por um acaso. Essas reações elas eram para ser só dos convidados, dos amigos, né? A ideia era dar um tom emocionado, né? Mas aí acabou, enfim, sendo também. Foi isso. Cinema tem vontade própria, né? Isso que é interessante. Eu gosto muito do documentário por conta disso também, do imprevisível. Falando em imprevisível, quando é que vem o episódio sobre Simone Zuccolotto? Quem vai entrevistar? Afinal, nesses trechos aí, você também está neles, né? É verdade, é muito da minha história também. E eu acho que, enfim, na verdade, é interessante como a classe me acolhe, né? Porque eu sou jornalista, e é engraçado também, é muito engraçado, porque em vários momentos, tem vários artistas, atores, atrizes, que acham que eu sou atriz também, que eu sou atriz porque o meu approach, né, para essas pessoas é diferente, embora eu seja jornalista. E eu sou, na verdade, uma apaixonada pelo cinema brasileiro. Aí quando você fala, o Canal Brasil é distribuidor e tal, enfim, é produtor também de cinema brasileiro, mas eu acho que também, eu sou uma grande torcedora, incentivadora, entusiasta também do cinema brasileiro. Então, a minha relação, enfim, eu tenho orgulho de dizer isso, que é diferente com a classe artística brasileira, principalmente que faz cinema. E eu não sei, não pensamos ainda, mas de alguma peraí. maneira... Deixa eu De alguma interromper. maneira, o meu programa está ali em algum lugarzinho. Talvez no final eu reúna todos e faça um, pelo menos para eu ter em casa. Com certeza. Mas a cultura não é feita só de quem está na tela, né? A classe artística é composta por você. Joane, você é também diretora, né? É verdade, é verdade. Não, mas é porque eu sempre me coloco, mesmo na função de diretora, eu sempre me coloco também como diretora jornalista. Enfim, até porque é uma profissão quase em extinção, né?
Meu filho vai fazer vestibular ano que vem, e aí estava com essa ideia, não sei o que eu faço. Aí, quando ele falou jornalismo, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu amo a minha profissão, eu amo, mas, enfim, a gente está passando, né, indo por uma transformação do jornalismo, como a gente está passando por uma transformação do cinema também, da forma como se consome cinema. Então, enfim, voltando, eu sempre me coloco assim como diretora, documentarista e jornalista. Então, mas tem uma ideia de eu acho que vai rolar uma segunda temporada. A recepção foi muito boa, a direção do canal amou, foi super bem. A série está disponível no Globoplay. Então, assim, foi muito acessada. Então, eu acho que os convidados, os personagens amaram também, enfim. Então, eu acho que vem uma segunda temporada por aí. Claro, tem 25 anos de episódios sobre o que falar, né? É verdade. Muito obrigado pelo seu tempo aí, viu? Um prazer. A gente sabe que quem gosta de falar cinema, fala, fala, fala. A gente poderia passar aqui o dia inteiro. Eu falo muito, né? Mas, enfim, é porque eu falo com muito entusiasmo. Pois é, cinema causa isso na gente. Obrigado, Verdade. Simone. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pelo convite. Adorei. Nada, um prazer. E para Parabéns quem pelo não programa. assistiu, fazer a propaganda está disponível lá no Globoplay. A gente vai votar. Pode deixar. Tchau, tchau. Valeu.